futuro mais saudável. As infecções relacionadas ao HPV são um problema de saúde pública. Por isso, a vacina é uma prevenção contra várias doenças, como o câncer do colo de útero. Todo ano, cerca de 15 mil mulheres são diagnosticadas com esse tipo de câncer. Se descoberto no início, ele tem cura, se não, pode matar. A vacina HPV previne 70% dos casos e é a arma mais eficaz contra essa doença. Esse ano, a vacinação será em apenas 2 doses. A segunda dose deve ser tomada 6 meses após a primeira. Verifique se haverá vacinação na escola ou procure uma unidade de saúde do SUS. A vacina é essencial para a saúde. Não corra riscos e proteja o futuro de quem você mais ama. São José é o nome da rua onde fica um dos mais tradicionais teatros de Piracicaba. Mas, Fábio, por que este nome? Bom, São José, José ou José de Nazaré é um nome bíblico, né? Ele foi esposo da Virgem Maria, padrasto de Jesus. Ele era um carpinteiro, né? Muitas ruas do centro de Piracicaba que leva até a catedral acaba tendo o nome bíblico. E era tradição, na época, em Piracicaba, no tempos de vila, dar nome das ruas utilizando esses nomes santos. E muitos estabelecimentos da rua acabam utilizando o próprio nome da rua para nomear, assim como o Teatro São José. O nome da rua é São José. Serviço de atendimento ao consumidor. Bom dia, em que posso ajudá-lo? Bom dia. Eu comprei um aparelho de DVD com vocês, mas ele não funciona. Eu vou estar te transferindo para um de nossos técnicos que vai estar lhe prestando atendimento. Só um momento. Tá bom, eu aguardo. A melhor maneira de uma empresa saber se o seu funcionamento está dentro do esperado é através do contato com o cliente, certo? É por isso que a Câmara dos Deputados tem a ouvidoria parlamentar. A ouvidoria parlamentar recebe, examina, encaminha reclamações e sugestões que podem ser enviadas por cidadãos como você ou por qualquer grupo organizado. A partir da sua opinião, a ouvidoria pode propor melhorias, investigações, audiências e é ela quem responde diretamente à população em nome da Câmara. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria por e-mail ou através do número 0800 619 619. Parecer é um termo muito usado no legislativo. A palavra é pronunciada quando os parlamentares precisam se manifestar sobre determinado assunto, ao parecer favorável e contrário, ou seja, os vereadores podem apoiar algo ou recusá-lo utilizando estas expressões. 5 emendas foram apresentadas aos parlamentares para compor o plano plurianual do município. Os vereadores, portanto, precisam individualmente dar o seu parecer, sendo ele favorável para aprovar a emenda ou contrário, não aprovando o documento. Fazendo-se a coisa estivesse tudo feito, então melhor seria que fosse feita depressa. Já pensou em encenar uma peça para um teatro vazio? Não dá, né? Tem que ter um número mínimo de espectadores.
Na Câmara é a mesma coisa. Para começar os trabalhos, tem que ter um número mínimo de deputados. E esse número mínimo tem um nome: quórum parlamentar. Quórum é esse número mínimo de parlamentares, exigido pela Constituição ou pelo regimento da Câmara. Para começar uma sessão do plenário, é preciso ter pelo menos 51 deputados. Para votações, o quórum mínimo é de 257 deputados. E existem as situações especiais, que exigem o chamado quórum qualificado ou quórum de aprovação. Por exemplo, para aprovar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, é preciso pelo menos 308 votos a favor. O Centro de Apoio aos Portadores do Vírus HIV e Hepatites Virais, conhecido como ONG Capive, está precisando de doações de mantimentos, especialmente de arroz, feijão e leite. Os produtos podem ser entregues direto na entidade, que fica na Rua Tiradentes, no centro, em Piracicaba. O canal da TV Câmara passou por atualizações técnicas e para que a programação volte a ser veiculada na sua TV, é preciso realizar a ressintonização. Para isso, é muito simples. Basta apertar o botão menu do seu controle remoto, em seguida escolher a opção Busca de Canais Automática, dar OK e pronto, o canal ficará memorizado. Faça o procedimento e continue acompanhando a TV Legislativa de Piracicaba. Cantar. A estagiária também vai ficar de boa ali, se precisar. Mas deu uma esvaziada, né? O pessoal toma café lá agora. Olha ali também, né? Não, mas quer ficar? Deixa aqui. Deixa aqui, ó. Qualquer coisa Pessoal, nós vamos então fazer a rodada das perguntas, né? Então, tanto a Gisela quanto a Marli, o que nós estamos pensando é o seguinte, inclusive se vocês puderem chegar um pouquinho, não precisa ficar todo mundo tão junto, mas um pouquinho para frente, acho que facilita também aí a questão do microfone. Mas o que nós pediríamos é para que a pergunta vai ser, então, oral, mas para que cada um seja extremamente objetivo, né? Que vá direto à pergunta, no máximo aí 1, 2 minutos. Sempre que a gente vai fazer isso, falar, mas põe por escrito que... Mas acho que fica mais assim, sem vida também. Então, que cada um... A Silvia vai nos ajudar, a Aline também. Inclusive, a Silvia também dá um amparo para a gente na questão fundiária, que ela tem toda a formação, se precisar intervir um pouquinho, Silvia, tá? Mas nós vamos abrir, então, a levantar o braço, cada bloco aí de 3 questões, nós passaríamos falar, então, se identificar bem rápido, o nome, instituição, a pergunta e para quem vai. Ou se não direcionar, nós passamos para as 2. Pode ser assim? Então, vamos lá. Quem que se habilita? Simone. Boa tarde a todos. Eu sou Simone, sou engenheira florestal da Rede Sustentabilidade. A minha pergunta pode ser para as 3, na verdade. Qual seria o plano, assim,
principal papel do plano diretor para efetivar realmente uma solução para essas áreas da zona rural em Piracicaba. Porque o que a gente vê ao longo de todos esses anos que a gente vem participando, né, do desenvolvimento dos planos, na época do Lauro Pinotti, enfim, de políticas públicas para essas áreas que estão tendo loteamento desenfreado, é que se contesta, né, tem a contestação do que existe o problema, isso sempre apresenta, existe o problema, mas qual que dá para sugerir de solução para essas áreas, né? Porque a solução que foi encontrada até agora foi mudar o zoneamento dela, criada por força de lei, que é a única, por sinal, na cidade, que é uma zona de expansão urbana, né? Então, ela não é nem rural, ela nem é urbana, ela foi criada uma zona de expansão urbana, da qual não tem nenhuma lei que permita fazer qualquer tipo de política pública para aquela área de maneira efetiva, para resolver os problemas sociais, educação, saúde, que vem tudo acompanhado com aquela questão da irregularidade, né? Mas a situação está lá, ela existe. Tá, próximo, ou próxima. Os dois aqui. Meu nome é Antônio Carlos, sou assistente social, aposentado. Queria saber sobre a renaturalização do centro. A área central cada vez mais despovoada e a periferia cada vez mais adensada. Também queria aproveitar, e deve estar gravando, queria protestar contra a administração pelo descaso com a Zona Leste. Eles fizeram uma avenida Rio das Pedras cada vez mais lotada de loteamento, sem planejamento, sem estudo de nada, sem acesso. Não tem um cara que consiga atravessar aquela avenida em hora de pico. E aprovando cada vez mais loteamento. Aproveitando essa pergunta, existe como exigir da prefeitura estudo de impacto ambiental e de vizinhança? Boa tarde, meu nome é Patrícia, sou moradora de Artemis, sou assistente social. A minha pergunta vai para as três também. Qual que é a dificuldade da descaracterização de Artemis como um município, como um bairro rural? Porque a gente paga o IPTU, só que a gente não é serviço das políticas públicas que os outros bairros são servidos. A nossa referência para CRAS, para essas coisas, é Santa Terezinha. Santa Terezinha fica muito longe, não dá para ir a pé. Se você precisa na saúde mental, que é toda semana, você não tem passe, você não consegue ir. E o município não fornece o passe de ônibus. Eu não entendo muito bem das políticas, esses negócios de zoneamento, mas lá não tem nada, não tem um posto policial, que o que cobre é a patrulha rural, não tem nada lá, e a gente paga o IPTU. E a dificuldade dos ônibus, que esse outro programa que está indo lá, o Vida Nova, Nova Vida, vai superlotar mais ainda os ônibus, e a gente já não tem ônibus. É muito difícil essa política do transporte lá também. Bom, acho que são... Oi? Tem três já? Mais três depois? Eu acho que a gente também precisa deixar assim claro que nós tivemos aqui duas exposições a respeito, inclusive, das questões técnicas, pessoas que têm experiência tanto na construção do plano diretor, também acadêmica, aliás, as duas são acadêmicas, né? E a Marli, toda essa experiência, já estiveram em prefeituras, mas elas não podem responder pela prefeitura, né? Acho que a discussão é o plano diretor, são medidas que podem levar a isso, mas não quanto governo em momento nenhum. Então, eu acho que as três aqui, eu vou passar para as duas, eu até falo alguma coisa de vez em quando, mas eu estou meio mediando, né? E a Simone, qual o principal papel, então, do plano diretor para efetivar essas áreas da zona rural? O Antônio Carlos, o nosso totó, né? A renaturalização do centro, que vai ficando vazio, e também a questão da Avenida Rio das Pedras, que ele considera como descaso, que realmente fica lotado de carros, é um dos únicos corredores ali, né? Tudo flui para, acho que são 3 avenidas. E a Patrícia de Artemis, que ela fala que é tido como bairro rural, mas paga IPTU e não tem acesso direto ali no bairro aos serviços, por exemplo, o CRAS em Santa Terezinha, a questão das linhas de ônibus, né? Então, eu vou passar, quem responde primeiro? Tá bom, Marli. Bem, com relação a Artemis, quer dizer, na verdade, o processo lá, né, quer dizer, lá foi considerada área urbana. Foi no seu tempo, Lígia?
Artemis. Artemis ou Artemis, né? Os dois valem. Ele é um distrito rural. Tá. Então, ele tem um perímetro. Tá. O que eu acho que essa área aqui, realmente, o que eu acho que tem que acontecer, né? Primeiro é a organização da população. É aquilo que a gente já falou, né? É ter consciência do que é que pode ser mudado, né? E ver quais são os caminhos para mudar essa situação, como você mesmo disse, de transporte. Porque são todas as mudanças que advêm, né? Quando você faz essa questão do rural e do urbano, né? Isso a gente tem ouvido em outros bairros também. Então, acho que uma é a questão da organização mesmo, né? E saber qual é o encaminho a ser dado. Agora, a lei é lei. Aquela área que realmente tem o IPTU tem que ser cobrado realmente, né? E por que é que não está se realizando? Tá certo? Aí eu acho que você falou, é o empoderamento da população no sentido de saber reivindicar de forma conjunta aquilo que ela tem por direito, já que ela está pagando. Achei ótimas perguntas. Então, vamos lá, Simone. Bom, começar pela mais fácil, mas que, na verdade, as 3 perguntas têm uma relação muito, muito grande entre elas, né? Eu sempre falei Artemis, né, Lígia? Artemis é um distrito, tem o seu perímetro urbano, né? E como é um distrito rural, mas por ela ser um perímetro já reconhecido há muito tempo, ela tem o direito a ter minimamente, né, as políticas de educação e saúde. E o caso de Artemis demonstra o quão sério é toda a discussão no plano diretor, que também tem a ver com o que o Totó colocou e tem a ver com o que a Simone colocou. Quando eu permito, né, uma urbanização em qualquer área do município, né, tanto na área urbana, mas principalmente na área rural, nasceu urbanização. Nasceu, tem que cuidar. O cara que vendeu o loteamento, depois... Então, é um passivo que a vida inteira, depois a cidade vai ter que atender. Tanto o poder público vai ter que atender e a população que foi lá vai ter, né, para transformar aquilo em cidade, no sentido de ter equipamento, de ter estrutura, né? Isso depois é muito difícil. Então, essa canetada de liberar um loteamento, de liberar uma expansão do perímetro urbano, por isso que a principal questão que um plano diretor numa cidade como Piracicaba tem que responder é: precisa crescer? Vai crescer? Em que sentido? E daí, se for, eu tenho área urbana o suficiente para crescer para dentro, né, que a gente fala, os vazios urbanos, porque a canetada que eu dei para liberar um loteamento, ampliar um perímetro, depois a população inteira paga. O cara já morreu, já desencarnou e o povo está aqui pagando o loteamento precário e o poder público não vai conseguir levar o que precisa, porque precisa. Então, assim, nasceu urbanização, gente, está no colo, o pai da criança é todo mundo. O pai da criança é o bolso de todo mundo. Só que quem paga essa urbanização não assistida, não estruturada, é quem está morando lá, como você colocou. E nesse sentido, Simone, então assim, o papel do plano diretor para efetivar soluções nas áreas rurais de Pira. A primeira coisa que um plano tem que fazer, de Piracicaba ou de qualquer coisa, é mostrar uma leitura da realidade real, ou a gente pode falar diagnóstico, né? Não adianta, não existe plano que já vem direto com a proposta. Direto da proposta é a mesma coisa que você chegar lá num médico, o médico falar assim: então, toma isso aqui. Espera aí, você não me examinou, você não sabe o que eu tenho, você não pediu exame nenhum, você nem escutou eu falar. Então, o plano que vem direto com a proposta já é mal intencionado, de cara. Então, para eu colocar a questão do rural, que é caríssima nessa cidade, não só aqui, mas ela é exemplar, primeiro ela tem que ser enxergada. Por isso a questão que a Marli colocou é fundamental. Se ele é invisível, ou se eu coloco, a gente teve uma discussão, um colóquio na Unicamp, que foi ótimo, né? Aquele rural, ou aquele rural bucólico, né? Que todo mundo acha, então vou lá comer pamonha, ou sei lá, eu vou lá ver a questão ambiental, eu vou lá, sei lá, só na festa. Então, ou tem essa ideia do rural, ou o rural, né, Kiara, que é só estoque de terra para virar urbano.
Então, primeiro, se eu não colocar na leitura da cidade, primeiro para fazer proposta, eu preciso saber que cidade é essa. Então, esse rural, ele tem que se tornar totalmente visível. Então, a fala dos problemas do rural, os conflitos que existem, olha, tem um monte de loteamento, a Marli colocou aqui, né? 10 anos atrás, eu já tinha, a Lígia levantou isso na virada do século, né, Lígia? A gente trabalhou na virada do século. Em 2003, olha quantos núcleos, se não tomar cuidado, isso vai proliferar. Prolifera o mercado imobiliário, querendo fazer condomínio e loteamento fechado, estende o perímetro. E a área de expansão urbana, gente, é urbana. Tudo que eu posso na área de expansão... Está na expansão urbana, mudou o nome, mas é só uma estratégia do governo falar, isso aqui pode ter cidade, pode ter tudo lá, pode aprovar qualquer coisa. Então, por isso que eu falo, é o plano diretor, mas a tal da linha do perímetro urbano, o que eu posso fazer nas áreas de expansão urbana, o que eu posso fazer no rural, e um presidente ainda que anistia qualquer coisa que tiver no rural ilegal, ele está anistiando, né? Então, a situação não é fácil, mas eu preciso esclarecer, a gente só resolve o problema quando a gente encara ele de frente. Se o rural continuar, né, não explicitar esses conflitos, Simone, o plano diretor não vai poder fazer nada. Agora, se logo no começo, falar, olha, temos esses problemas, tem diversos interesses, né? Um tem um interesse que amplie para poder lotear, o outro tem interesse e regulariza para poder trazer infraestrutura. O outro produtor fala, não quero, porque tem conflito, né? Não dá para ter plantação junto com condomínio, com loteamento, tudo, os diversos interesses têm que estar colocados na mesa. Então, primeiro eu leio, depois a gente discute o que vai fazer. A solução ou não do plano vai depender da sociedade. E vai depender da exigência de ler esse rural, de mostrar esse rural. Porque se não tiver na mesa, gente, a facilidade de esquecer é grande. Se não tiver e não exigir, porque não adianta ter mapinha, entendeu? Mapinha maravilhoso de técnico que não explicite o que está em jogo. Às vezes vem um monte de mapa maravilhoso, georreferenciado, feito lá na Lua, com tecnologia de 5D. Só que não está colocando o problema real, o problema da pessoa que permitiu urbanizar. Olha, tá vendo isso aqui? Sabe aquela autorização que vocês deram para fazer loteamento? Agora, olha o que está. Outra coisa, para fechar a questão do total, como é a mesma questão, para onde a cidade cresce, que jeito? Centros, né? Essa permissividade do mercado imobiliário fazer e crescer em qualquer lugar, que não acontece, só acontece aqui, acontece em vários lugares. O que acontece com a cidade já construída? Ela esvazia. Então, o centro, né, não só daqui, ninguém quer mais morar no centro. E não querendo morar, o que acontece? Ele perde a qualidade, porque não vou mais abrir comércio, vou tirar minha loja de lá, vou pôr no shopping, não vou... E daí começa a degradar. Então, isso acontece em várias cidades. Só que, se eu seguro essa expansão periférica, né, de alta, de baixa, e que a cidade cresce para a gente, o que eu tenho já investido, feito há 200 anos, 250 anos, ele não perde qualidade urbanística. Eu conheço uma única cidade no Brasil que é proibido condomínio fechado e shopping center, porque condomínio e shopping center são primos e irmãos, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja, eu faço tudo, fecha a cidade que se dane. Quando eu não tenho como ter loja fechada e casa fechada, a cidade é aberta. Quando a cidade é aberta, a qualidade urbanística, ela tem que ser assegurada para a cidade toda. Porque o que está acontecendo no Brasil? Está ruim de morar aqui? Vão para a ilha condomínio. Tá ruim de vender aqui? Então vou lá para o shopping center. Então todo mundo vai para o shopping center, condomínio. Sabe? E a cidade aberta, lógico que ela vai perdendo vida. Agora, imagine uma cidade que não pode ter nem condomínio fechado e nem loja fechada. A rua de comércio de alta renda vai ter que estar na cidade aberta. Então, vai ter a rua de rico? Vai ter Oscar Freire? Vai. Mas não vai ficar a cidade inteira abandonada. Então, eu vou ter os loteamentos de alta renda, sim. Eu vou ter ruas de comércio e serviços de alta renda, sim. Mas ela não vai deixando a cidade de média renda para todos os públicos, né? E a cidade não vai deteriorando. Então, discutir o plano diretor, Totó,
né? Por quê? Se eu abro frentes de expansão imobiliária, eu largo para trás. Eu largo para trás a cidade existente, né? E a gente vai perdendo qualidade. E no caso de Piracicaba, nem tanto, porque ainda a cidade, eu estava vindo para cá, eu falei, nossa, de todas as cidades que eu conheço no interior, eu conheço bastante, Piracicaba ainda que continua bonita, porque o que as cidades perderam de qualidade, então uma feiura, vão para São Carlos para vocês verem, tristeza que está lá, né? Jaú, a cidade que eu nasci, está lá, está muito, né? Por quê? Está todo mundo abandonando, acontecendo isso, mas atrás disso existe uma legislação, existe uma prefeitura que permite, existe, né? Tem todo um mecanismo. A cidade, eu falo, não nasce naturalmente. A grande boa notícia é que cidade não é que nem a árvore. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Ela não tem complexo de Gabriela. Qualquer decisão, tudo que a gente vê na cidade, teve uma decisão atrás, que passou pela prefeitura. Então, se teve uma decisão, essa decisão pode ser mudada. É só por isso que tem planejamento. Então, o plano diretor não é para continuar do jeito que está, né? A cidade do jeito que está crescendo, porque não é natural. Esse processo tem atores, agentes, processos, legislações que não são neutras atrás disso. Então, dá para a gente, né, redirecionar o caminho, né, reverter o leme. Então, tudo isso, tanto a infraestrutura de ETMs, quanto o esvaziamento do centro, né, e o que o plano diretor pode fazer para as áreas rurais, é assunto de plano diretor, mesmo. Mas vai depender desse processo. E não esqueçam, plano diretor que vem com proposta pronta, vamos começar pela discussão da proposta, não existe. Mesmo, eu preciso saber, ler a cidade, ver, né, explicitar o que existe, para depois a gente entender qual que é o problema e qual que são as potencialidades, para depois vir a proposta. Tudo bem, gente? Eu fico empolgada, né? A gente se empolga também, né? Mas, Gisela, essa Avenida Rio das Pedras que o doutor fala, ela reflete realmente tudo isso, né? Porque são vários condomínios, e aí você não tem mais só tem 3 avenidas que fazem essa interligação, é 2 Córregos, a Rio das Pedras, e tudo deságua ali, né? Então, é bem isso. As 3 próximas perguntas? Então, nós estamos com 1, 2, 3, 4, é isso? Pode colocar os 4, então, Silvia. 5? Vamos tentar, vamos ver se, pelo jeito, então, tudo vai ter uma conexão. Vamos lá. Bom dia, parabéns, né, pelas explanações. Meu nome é Gabriel, sou engenheiro agrônomo, mestre em geociências e meio ambiente. Minha pergunta é sobre a questão dos desastres naturais e a questão da defesa civil. Eu trabalhei desde 2010 até 2017 no plano diretor de Rio Claro, que acabou sendo revisto. E lá a gente tinha 2.500 hectares de APP urbana do Rio Corumbataí e do Ribeirão Claro, e isso acabou, né? Que eram as áreas de várzea. Isso já foi alterado já com o Código Florestal, e o que era antes 620 metros em alguns pontos passou a ser 50 metros. E uma outra questão que é gravíssima também, que já está relacionada ao município de Araras, que é a comporta da Mata São José, que ela tem uma lagoa. Então, quando acontece a abertura da comporta da Mata São José, que é uma fazenda histórica do município de Araras, ocorrem os alagamentos na Rua do Porto. Lógico que essa várzea é uma área de amortecimento muito importante, né? Essas várzeas do município de Rio Claro, e agora com a ausência ou com a ocupação disso, que já está ocorrendo, os impactos desses alagamentos em Piracicaba tendem a ser bem mais graves e uma recorrência muito maior em tempo, né? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Neide. E o que eu gostaria de saber, qual, dentro do plano diretor, como que fica a responsabilidade desse desmatamento que está sendo feito, né, na cidade, porque ela está sendo, né, perdendo as suas áreas verdes, e isso acaba trazendo para a gente um prejuízo muito grande,
não só no futuro, como também no presente. E eu gostaria de saber aonde se enquadra o plano diretor dentro disso, né? Porque é um problema do mundo, não só o ambiente, mas é um problema do mundo que a gente está trazendo, esse um desequilíbrio imenso na natureza. Como que fica? E temos dentro, eu moro aqui em Piracicaba há 16 anos, no condomínio onde eu moro, no residencial onde eu moro, nós tivemos problemas seríssimos com casas trincadas, salas que o piso afunda. Nós tivemos isso. Como que faz, qual o estudo que é feito dentro dessa área para que se libere esses conjuntos habitacionais? Eu moro no Eugênio Montebello, que fica na parte leste da cidade, e a gente lá tem nas casas diversos problemas de trinca, e o piso, eles fundam, entende? Próximo. Boa tarde. A primeira palestrante, a Gisela, falou com muita propriedade que o pior dos mundos é chamar a população para decidir e não fazer o que ela decidiu. A participação de fachada, né? Que ferramentas, além de participação, nós temos para garantir o cumprimento do Plano Diretor de Desenvolvimento? Seria o Ministério Público? Quais as outras alternativas que a população teria de participação e para fazer cumprir o que ela participou e ajudou a decidir para a cidade? Uma quarta questão. Bem, meu nome é Bianca, eu tenho 17 anos e eu gostaria de ingressar na política. Então, eu gostaria de saber, em um caso onde se tem condomínios fechados e já começou a apresentar sinais de que pode causar um problema futuro, quais seriam as soluções apresentáveis em uma Câmara de Vereadores para a gente poder mudar essa situação e se teria alguma opção que nós, a população, poderíamos fazer de algum modo eficiente para realmente acabar com esse problema e solucionar esse problema. Eu acho que é mais uma e fechar por causa do tempo, né? Que 5 horas fecha, aí dá 5 minutos cada uma, eu sei. Estão fazendo sinal, né? 6, tá bom. É que vai ter pouquinho tempo para responder. Isaac Roston, sou membro do Conselho da Cidade. Nós temos 143 loteamentos urbanos em área rural. Esse é um dado do IPLAP. Nós temos 54% da área urbana loteada em vazios urbanos. 54% da área urbana é vazio urbano. Depois da edição da chamada Lei da Globo, por que nós estamos chamando de Lei da Globo? Porque essa medida provisória voltada, transformada em lei, na verdade serviu para regularizar particularmente a área lá dos marinhos, né? O objetivo foi esse, né? E a partir daí se regulariza tudo. E aqui dentro está uma angústia agora. Por que está uma angústia? Porque a gente fez toda uma discussão lá do plano diretor durante 4 anos da sua elaboração. A Gisela estava aí junto, Lígia, entre outros, até a Marli também participou, né? E de repente a gente começa a ficar com essa angústia de que, bom, mas se vai regularizar tudo, como é que a gente vai estabelecer limites dentro do plano diretor do município? Essa foi uma pergunta feita no Fórum Nacional da Reforma Urbana. Porque o pessoal falou, o Fórum vai apoiar isso aí. Não vai, não. O Fórum não apoiou essa lei. Disseram que o Fórum apoiou. Então, vou transmitir angústia. Quer dizer, como a gente faz no plano diretor para impedir que essa medida provisória convertida em lei, a Lei da Globo, como é que a gente faz para, aqui no nosso território, resolver esse problema? Com esse quadro que existe hoje. Pedir para ser bem pontual que 5 horas realmente a gente para aqui a filmagem, né? Boa tarde, eu sou Edson da cidade de Bom Jesus dos Perdões, vereador na Câmara Municipal.
E nós estamos implantando, inclusive estamos aí na terceira audiência, todas as sextas-feiras, discutindo o plano diretor. Nós estamos com dificuldade também de implantar algumas coisas em alguns bairros e vou vir de encontro com algumas respostas que a Gisela já respondeu e eu fiquei um pouco confuso aqui na questão que a senhora relatou, que a gente tem que dar prioridade também para aquelas pessoas de baixa renda, que as pessoas pobres que têm que ter os seus lugares também. Nós temos experiência na cidade de que alguns loteamentos que foram colocados aí de 250 metros, divididos para 125 metros, ali se instalou alguns lugares precários, né, com falta de saneamento, mas já vem de uma gestão passada e é um problema nosso agora. Pelo que vocês me disseram, a gente tem que implantar, nós estamos zoneando, né? Aqui a área de 500 metros, aqui 300, aqui 250. Pelo que vocês disseram, nesses lugares que a gente está denominando aí, que também tem que existir áreas nessas zonas que a gente está separando, áreas para essas pessoas de 125 que têm pouco poder aquisitivo. Por exemplo, naquela área da zona norte da cidade, ali só pode, pelo plano diretor hoje discutido, só podem vender terrenos de 350 metros a 500 metros. Então ali a senhora está sugerindo que a gente tenha também uma área com 125 metros também, que as pessoas de baixo poder aquisitivo possam estar comprando. Uma outra pergunta, nós estamos tendo lá vários aterramentos em vargens. Então, estamos aí mais ou menos destinados para indústrias. Com a experiência de vocês pelo Brasil, existe alguma sugestão que a gente pode estar separando aquele espaço também para a zona de moradia? Né? Porque, assim, o que a gente está vendo é que o aterro é especificamente para a indústria. Seria possível, vocês têm alguma sugestão para a gente? Pode estar usando esse espaço também para a área urbana ou de moradia? E a última pergunta, para vocês tocarem no assunto, existe no plano diretor uma possibilidade de trabalhar junto com o programa Cidade Legal, que é da regularização? Como é que conversam esses dois sentidos? Muito obrigado. Repito para vocês? Não precisa, só para ganhar tempo. Então, vamos lá. Marli, quer falar antes? Não. Gente, vamos lá. Maratona. Bom, o Gabriel e a Neide falaram da questão ambiental, né? Lógico, o plano diretor, uma das questões que ele tem que levantar é que, mesmo você tem um perímetro urbano já aprovado há muito tempo, não é porque está dentro do perímetro urbano que tudo pode ser urbanizado, né? Então, tem áreas não urbanizáveis dentro do perímetro urbano. Então, tanto é que eu posso ter parques, posso ter reservas, se eu estou numa área ambientalmente frágil, eu preciso garantir que aquilo esteja no perímetro urbano, mas não seja loteado. Então, são as áreas ambientalmente protegidas dentro da cidade. Então, concordo plenamente com você. O novo Código Florestal, toda a legislação, as pessoas têm um avanço numa área, mas a gente perde numa outra. Por isso que eu falo que ela não tem neutralidade. A questão das APPs urbanas, a gente perdeu demais. Então, uma coisa tem que ficar clara. Se deixar, tudo que tiver dentro do perímetro urbano, dentro do município, vira cidade, porque, como eu falei para vocês, a produção do espaço urbano é rentável. Então, essa briga, gente, é de cachorro grande. Então, quando você vai falar para o proprietário, olha, você está dentro do perímetro urbano, mas a sua área é uma área que alaga ou ambientalmente frágil, você não vai poder construir, ele vai ficar o quê? Louco, doido. Ele vai atrás do vereador, ele vai reclamar para o prefeito, O que a gente tem no Estatuto da Cidade? A gente tem instrumentos de compensação. Posso transferir esse potencial construtivo. Então, isso a gente tem que sentar e fazer. A gente tem mecanismos de compensação, né? Porque, lógico que o cara vai ficar doido. Lógico. Ele fala, mas como? Né? A área é minha, enfim. Então, a garantia da questão ambiental, porque senão, gente, a gente já tamponou o rio, a gente tem um monte de avenida dentro do rio, APP, área ambientalmente frágil, acaba, né? Participei aqui de uma discussão de uma área aqui no sul de Piracicaba, que se tivesse o próximo loteamento, ia alagar, liberou para lotear, alaga, né? Então, a hora que a gente fala de urbanismo de risco, alaga mesmo. Então, a natureza, não adianta. Então, com quem que a gente disputa? Por isso que eu falo que é um espaço de conflito. Qualquer área ambientalmente frágil, mesmo que o município inteiro leve vantagem quanto isso, você tem que abrir um espaço para negociação com o proprietário, porque ele vai ficar muito doido de você colocar qualquer restrição ambiental em relação a isso.
O caso da Neide, ela falou, olha, aqui que o chão afunda, porque é uma área que não podia urbanizar. Uma área ambientalmente frágil, você dá a canetada, quem vai morar lá que vai pagar. Né? Quando não desaba, quando, né, não inunda. E, já respondendo o Edson, de jeito nenhum população e aterro sanitário é crime. Crime. Em hipótese alguma. Tanta área boa, infraestruturada para pôr habitação, interesse social, vai pôr em cima do aterro sanitário? Não dá, não dá, né? Então, por favor. Então, de jeito nenhum, aterro sanitário destinado para habitação, interesse social. Eu disse aterro de vargem. Perdão, acho que eu me equivoquei. Aterro de vargem. Aquelas vargens eles estão aterrando para construir em cima. Então, o que vai acontecer? Se a área de várzea, você pode até combinar com o vereador, com o prefeito, mas com o Rio ele não vai assinar nenhum papel e vai falar que a água não vai entrar. Entendeu? Então, o ciclo natural dos recursos hídricos, eles vão... Desculpa, porque eu achei que fosse área de aterro sanitário. Eu escuto aterro, já acho que é sanitário. Se é uma área que alaga, não adianta você vai aterrar, senão o chão vai afundar mais para frente. A área de habitação e interesse social tem que ser o filé mignon, os melhores lugares da cidade, não os piores. Então, eu tenho que deixar os 125 metros quadrados, porque assim, não adianta achar que eu só tenho a população de alta renda, mas garantir que sejam nas boas áreas, sem fragilidade ambiental, com infraestrutura. Então, eu preciso deixar. Não adianta fazer também bolsão de pobre, hein? Passar a avenida, passar a rodovia, daí lá no fundo eu permito 125 metros quadrados. Quanto mais infraestruturado o solo urbano, as melhores condições é menor o lote. Essa é a lógica. Quanto melhor a parte da cidade, menor o lote para mais pessoas usufruírem daquela infraestrutura. E não o contrário. Eu não tenho que pôr o menor lote onde está a pior situação. É o contrário, tá? Bianca, eu vou ser sua assessora e cabo eleitoral, se você quiser fazer né? Adorei, eu falei, nossa. Então, o que é a questão do condomínio fechado? O problema quando a gente pensa em condomínio fechado, isso é uma questão cara para mim, porque antigamente, quando eu tinha essa idade, nas nossas cidades tinha um condomínio fechado, não acontecia nada. E alguém ia lá, passava, fazia um churrasco no final de semana, usava uma piscina, não fazia nada. O problema é que agora a gente só produz condomínio fechado. A gente não produz a cidade aberta. Então, hoje, o presidente em exercício, né, ele liberou o condomínio fechado em qualquer lugar do país, inclusive na área rural. Ele anistia. Né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente olha essa tipologia de moradia, a gente tem que olhar, e principalmente como poder público, o efeito cumulativo disso. A melhor coisa que eu faço, eu indico você conhecer Valinhos e Vinhedo. Vai lá. Você vai ter que chegar por drone, né? Porque a cidade é inteira murada, cercada. Então, se um proprietário tem direito a fazer um loteamento fechado, todos os outros têm direito. Todos os outros têm direito. Então, essa é uma discussão muito séria. A gente tem um grupo de pesquisa discutindo o impacto, não de mas do efeito cumulativo disso, né? Mas, pela Constituição Federal, a gente, município, tem total autonomia para legislar sobre o uso do solo. Então, eu conheço poucos municípios que conseguiram falar, não, aqui não se faz nem o condomínio fechado, pensando no efeito disso, e nem o shopping center, porque vai acabar, né, porque isso foi discutido na população, vai acabar com o comércio local também. Mas é possível fazer isso. É uma briga de cachorro grande? É. Daí vai entrar com recurso, porque falar que tem a lei do Temer? É. Vai falar que são... Eu já tive... Olha, eu tive uma briga de condomínio fechado, começou em Jaú, foi para o estado, foi parar em Brasília. Ganhei. Mas não é linear esse problema. O Isaac... Bom, amigo, eu não sei se daqui eu vou fazer uma novena aqui do lado da igreja, porque a situação está muito difícil. Por que está mais difícil fazer plano diretor agora? Porque lá em 2001, a gente tinha um respaldo federal do Estatuto, da Constituição, que estava sólido.
nesse momento, a gente tem muita contradição. A gente ainda tem o Estatuto valendo, a gente ainda tem a Lei de Parcelamento de Solo valendo, mas a gente tem uma porteira aberta e a boiada está vindo com força. Então, o respaldo federal que a gente está tendo, que a gente teve lá atrás, está ruindo, né? E está ruindo só para a lógica privada. Plano diretor é uma pauta pública, coletiva. Então, nem sei se a população está preocupada nisso. Está todo mundo querendo livrar o seu, né? Então, naquele momento, isso independente de PT, sem PT, Lula, Dilma, Sarney, Temer, tudo, né? Porque tá tudo lá, né? O problema não é nem o problema é o Senado que está aprovando isso. A Câmara dos Deputados, que tem todos os partidos, que está aprovando isso. Então, nesse momento, a gente está num momento de fragilidade, de muita contradição, muita contradição. Então, a gente veio ladeira abaixo. Então, Edson, você falou do 125 metros quadrados, aí você falou de uma terceira questão. Olha só. E a mesma coisa das áreas verdes e o desmatamento, né? Nem tudo é plano diretor, porque plano diretor, ele vai dar direcionamento para a cidade daqui a 10 anos e de linhas gerais. Isso tem as secretarias específicas de verde e meio ambiente, a questão do desmatamento, tem a Secretaria de Habitação, que vai ter que dar conta dos programas de regularização. Então, os programas de regularização têm que conversar com o plano diretor. Lógico, é o plano diretor que vai demarcar a zona especial de interesse social ocupada, que vai dar, olha, aqui, se eu não reconhecer, né, o plano diretor reconhece, e depois entra com os programas. Lógico que eles têm que conversar. Na verdade, é muito bom eles conversarem, para no plano diretor puxar para a direita e outra puxar para o meio, para a esquerda, para norte e sul. Então, mas tem muitas coisas que às vezes a população acha, o plano diretor vai resolver ou não, e é o dia a dia da secretaria e da gestão, né? A questão do desmatamento, para eu não desmatar áreas, para eu garantir áreas de várzea, para eu garantir áreas ambientalmente protegidas, ela tem que ser discutida no plano diretor. Mas, até aí, também tem o dia a dia das secretarias de meio ambiente, enfim. E daí, Gabriel, a mesma preocupação com o Isaac. Na questão ambiental, a gente também tinha uma legislação que ela está sendo desmoronada, né? Ontem estava a discussão da liberação dos agrotóxicos, a gente já vai... Enfim, a questão ambiental a gente retrocedeu bastante também. Então, é esse cenário que a gente está colocado. Esqueci alguma coisa? Respondida a Penélope. Da participação do Ministério Público. Essa é a mais importante. Então, Penélope, né? Penélope, é o seguinte, participação em processo de plano diretor não é uma coisa que a gente está engatinhando ainda, mas a gente já tem vários aprendizados. O que é muito importante é que o poder público, né, ele tem que deixar, antes de ele começar o processo, ele tem que deixar muito claro da onde eu vou sair, quando eu vou terminar, quais os momentos de participação, quais os momentos, por exemplo, eu vou fazer uma oficina de coleta de informações no bairro tal. Isso vai servir para quê? Então, antes de fazer a oficina, eu preciso saber aonde isso vai virar ou questão discutida, e eu preciso fazer a ligação entre o que eu perguntei, o que resultou dessa consulta, desse processo, dessa oficina, e dentro do processo eu preciso enxergar, olha, isso é uma fase de leitura, isso aqui é na hora de votação dos problemas. Quem que vai votar? Quem que vai votar a pauta que a proposta do plano diretor vai ter que atender? Todos esses processos, né, eles têm mecanismo, o Isaac é especialista nisso, de participação, e que ela vai sendo construída. Né? Então, não dá para eu chegar na participação lá no final. Então, antes de chegar ao Ministério Público, a participação ela é construída junto com o processo. Então, sabe, quem vai ser o representante? Porque não é porque você falou uma coisa que aquilo vai entrar no plano diretor. Mas dentro do seu território, tem um delegado que vai ter direito a voto, por exemplo, pode ser um delegado, que vai ter direito a voto na hora de aprovar o plano diretor, antes de ir para a Câmara, né? Então, e que vai levar aquela pauta que está desde o começo da leitura,
não apareceu isso na proposta, vai exigir que apareça na proposta e até virar no projeto de lei, até o final. Então, a participação ela é construída. Ela não é feita no final, nem no meio, e você tem que saber do começo até o final. Então, após, o que acontece? Quando eu entendo um plano diretor e ajudo a construir efetivamente, eu sei para que serve, eu sei o que entrou, sabe os conflitos. Isso aqui aprovou na conferência, no Congresso aprovou, não aprovou, redução do perímetro, por exemplo. Sabe quando você perdeu, mas sabe o que você ganhou e todo mundo conhece a lei. Acabou de aprovar, mudou gestão, chega lá o secretário, muda tudo, o prefeito rasga aquele plano, começa outro, a população sabe o que está rasgando. Entendeu? É a única maneira, e não tem outra da gente ser real. Porque senão fica um monte de instrumento técnico e lei, que você fala, aprovou o plano diretor, mas o que muda? Não sei nem do que você está tratando. E ninguém tem obrigação de saber. É isso que a gente tem. Quem tem obrigação de explicar e fazer que a população entenda é o executivo, não é a população. Esse é um papel do executivo de se fazer entender. E não a população ser especialista, urbanista e saber instrumentos do Estatuto da Cidade, saber que é macrozoneamento. Não tem. Então, enquanto não entender, não pode aprovar. E a necessidade de tirar representantes desde o começo do processo, porque como você vai aprovar uma proposta que você não sabe de onde veio? Mas por que senão eu estou lá propondo o aeroporto, então aqui vai ser um novo aeroporto, sim. Mas e o problema de mobilidade? O plano diretor não trabalhou com mobilidade. Porque tem isso também, né? Você seleciona, a prefeitura ou o executivo seleciona, isso aqui não vamos tocar, não vamos trabalhar, não vamos mexer em ZES, vamos trabalhar com problema de mobilidade. Isso aqui é fria. Não põe isso no plano diretor, risca esse capítulo, né? Quando eu defino quais os temas que serão tratados, você tem, e isso é público, isso é pactuado, antes da proposta, eu consigo saber, isso aqui que a gente apontou e foi pactuado e foi votado, vocês não tocaram no assunto. O conflito da área rural de Piracicaba não foi tocado no assunto. Então, a população tem como exigir. Então, é uma condição de processo. Não, ainda não. No próprio processo. Agora, caso não ocorra, caso isso não se efetive, daí aciona o Ministério Público, né? Lógico que o Ministério Público é bom acompanhar o processo, desde o início. Mas tem que exigir antes. Cuidado quando vem direto na proposta, hein? Isso é o alerta que eu dou. Obrigada, Gisela. Marli, quer fazer algumas considerações? Bem, é só agradecer. Eu acho que cada vez mais a gente vai aprendendo, a gente ganha algumas angústias, né? Mas eu acho que a gente se fortalece, tá? E o que é importante realmente é voltar a dizer aquilo que na minha apresentação, né? Eu coloquei para vocês. Quer dizer, sozinho a gente não vai fazer nada mesmo. Primeiro você tem que acreditar, cada um de nós. É complicado? É. Sabe, a gente está se doando, nós estamos fazendo, eu já falei, inclusive eu estou participando das oficinas, eu estou até fotografando o que está lá também, porque eu quero ter isso daqui para ver, estou fotografando também, né? Que acaba vendo, mas a gente sabe que não adianta ficar sonhando de que a coisa vai ser fácil, porque não vai, são muitos interesses envolvidos. Então, a organização social, procurem saber, eu estava vendo os bairros, não sei também qual foi o critério. Eu fiquei muito feliz porque, na verdade, eles iam chamar a população rural para vir reunir aqui na cidade. Então, imagina, nós temos bairros aqui a 40, 50 quilômetros, vira à noite, trabalhou o dia inteiro e vem fazer a reunião aqui, não é? Felizmente, a gente achou que não, mas conseguimos essa mudança, nós vamos fazer 5 reuniões na área rural, tá? E isso é divulgado, eu acho que precisaria até divulgar mais, sabe, Nancy? E procurem saber, eu entro no Uber, eu já falo que bairro o senhor mora. Já pego a minha tabelinha, vai ter reunião nesse bairro tal, tal, tal. É o papel de cada um também, de avisar as pessoas, porque às vezes ela não fica nem sabendo, não é? Então, realmente é isso. É através da nossa crença, né? Mas o pé no chão. Trazer o outro junto. Eu chamo o vizinho do vizinho, como eu falei, né? E vai lá e lutar pelos direitos que são nossos. Tá certo?
E muito obrigada, acho que foi muito bom estar aqui com vocês, né? E quem sabe, né, a gente consegue vitórias aí pela frente. Que Deus abençoe todos vocês. Bom, quero agradecer principalmente a Gisela Marli, mas a todos vocês, e colocar, vocês têm um formulário que é importante para nós, que avaliem o evento. A programação está no site, então, próxima terça-feira, novo tema. É claro que o assunto aqui a gente iria, né, acho que é a primeira vez que a gente estende tanto, mas sem dúvida, né, Gisela, acho que a pergunta que fazem, tanto das várzeas, a questão aí das APPs, né, tem o plano diretor, mas tem também a exigência do estudo de impacto ambiental, o impacto de vizinhança, mesmo o plano social, e a gente tem que exigir tudo isso. E falar a verdade para vocês, eu estou em primeiro mandato, não era intenção estar na vida pública, sempre trabalhando mais, acho que em capacitação, mas quando a gente chega aqui, e aí, Bianca, você nos dá muita esperança, ver menina, 17 anos, nossa, eu saio daqui hoje com uma alegria que você não imagina o tamanho, porque a maioria fala assim, não quero, não, eu estou aqui, eu quero participar da política, você não imagina a alegria, vai em frente. Agora, não é fácil estar aqui dentro, porque existe, não digo a Câmara de Piracicaba só, o sistema político como um todo, ele vem de uma forma que você vai reproduzindo o modelo e faz parte desse contexto todo que a gente discutiu aqui. É uma célula dessa máquina, né? E ela está sendo movida também de acordo com tudo isso aí. E a única maneira, a força que a gente pode achar, com os mandatos, ou cada um no seu espaço, é trazendo a população, é abrir a casa. E aí, eu acho que a Bianca perguntou, é muito importante quando a gente vem com a Escola do Legislativo, com o Fórum de Gestão Territorial Sustentável, o Fórum de Empreendedorismo Feminino, na verdade, é abrir espaço para diálogo, para ouvir, para divulgar. E o plano diretor está aí com as oficinas, permanentemente a gente levar mais um. Porque muitas vezes a gente quer salvar, parece que quer salvar o mundo sozinho, né? Fala assim, não vou conseguir, então desisto. Sozinho não vai conseguir. Eu acho que isso que é o bacana da coisa, sabe? A natureza, quando, acho que você, Gabriel, fala que está montante, sempre tem alguma coisa montante, as microbacias juntando, está numa bacia maior, até que vira o planeta inteiro, a gente não consegue sozinho, tem alguém acima, tem alguém abaixo, tem alguém do lado, e sozinho não vai. E política é isso, é a arte de agir conjunto. E o que a gente está fazendo aqui é política, seja com formação acadêmica, com um cargo eletivo, ou enfim, cada um que está aqui todo esse tempo sentado, é porque isso é ação política, e é pressão, e vontade política não nasce por geração espontânea, é pressão, é posicionamento, é lupa, né? A gente tem que, parece, cada vez comprar uma lupa maior, mas o que está atrás disso aqui, atrás, e enfrentar, porque muitas vezes também você entender e não ter e para enfrentar, né, é a força coletiva, porque sozinho você fica no primeiro passo. Então, é isso que é bacana, a gente espera vocês aqui na terça-feira que vem, né? E também com as sugestões que vocês estão aí com a planilha, e para que a gente produza no município ou regionalmente, eu acho que a formação dessa força coletiva. Então, um agradecimento. Quer falar alguma coisa? Quer? Então, vamos lá. Gente, eu queria agradecer muito essa oportunidade, agradecer o Observatório Cidadão, a Escola do Legislativo, né? O mandato aqui, eu não conhecia a Nancy, então não tem filiação, não combinando, não tem afiliação política, partidária, nada disso, mas agradecer muito essa iniciativa de abrir, porque esse assunto, gente, vereador, finge que não está escutando nada, e lá no final que ele vai ver. Então, ele foge, ele sai correndo dessa discussão nesse momento do começo do processo. Ele vai aparecer lá no final. É estratégia, né? Então, muita coragem sua de trazer esse assunto e essa discussão nesse momento. Então, parabéns. E muito obrigado, Silvia, que insiste, né? Ela insiste. Ela é insistente, ela é terrível, ela não aceita não. Ela dá um jeito, né? E pela oportunidade de estar nessa cidade que eu amo tanto. Tá bom, gente? Obrigada.